Quem é a prostituta do capítulo 17 de Apocalipse? Comentário de Mari Persona. A primeira coisa que a gente tem que entender é que reino de Deus, aqui em Lucas, e reino dos céus, lá em Mateus, são basicamente a mesma coisa, mas com diferentes perspectivas. Só Mateus que fala de reino dos céus. Lucas fala do reino de Deus, eu acho que Marcos, se não me engano, também fala, não me lembro agora. Mas o reino de Deus, ou o reino dos céus, de qualquer maneira, não é o céu. Não é o lugar onde estão todos os salvos. O reino de Deus é a esfera daqueles que reconhecem que há um Deus governando nessa esfera. E se sujeitam a esse Deus, a esse governante nessa esfera. Então uma pessoa, é por isso que o reino dos céus e o reino de Deus, você encontra lá em Mateus principalmente, né, quando fala da parábola do semeador, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu semear e tal, aí as sementes caem em diferentes solos. E essas são as qualidades dos solos, e tem solo ali que a semente não cresce, a semente não vai vingar. E aí quando ele fala também da semelhança de um campo onde veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo que o agricultor havia plantado, você logo percebe que não pode ter nada a ver com o céu, mas é aqui na terra, e esse inimigo é Satanás. Ele introduz no campo do Senhor, ele introduz falso trigo. Ele introduz o joio, que é o falso trigo, para conturbar as coisas, né? Então, primeiro ponto a ser entendido é esse, que essas parábolas falam da terra e falam de esferas aqui na terra. Então, esse reino de Deus, ou reino dos céus, não é exatamente o coletivo dos salvos, mas é o coletivo daqueles que professam submissão ao rei. E hoje nós podemos pensar também o caráter do reino dos céus, ou reino de Deus hoje, como a cristandade, por exemplo. A cristandade, ela é formada por pessoas batizadas a Cristo, então elas levam sobre si o nome de Cristo, mas nem todas são de Cristo. Muitas são batizadas, mas nunca creram em Jesus. As igrejas por aí estão cheias disso, né? De pessoas batizadas, pessoas que professam, vão na frente, levanta a mão quando o pastor convida a crer em Jesus e tal. Mas aí você vê um dia essa pessoa volta ao que era, a porca volta a se revolver no lamaçal. Você fala, mas ela não foi batizada? Como é que ela está assim agora? Não, ela foi batizada, mas ela nunca creu de verdade, não é? Então aqui esse ponto é importante. Agora ele vai falar do grão de mostarda, que um homem tomando-o lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Para entender melhor esse grão de mostarda, eu acho que é bom a gente ir lá para Mateus 13, porque lá tem uma visão mais detalhada dessas coisas, né? Primeiro, a gente lê no versículo 4, que é a parábola do semeador. Essa aqui não está semeando mostarda, está semeando trigo. E quando semeava, no versículo 4, Mateus 13, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ou seja, à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que é a beira do caminho? A beira do caminho é o lugar onde as pessoas passam. Ou seja, é a beira da opinião pública. Então, o caminho não é um lugar bom para se plantar, porque as pessoas passam, pisam, a terra fica dura, não cresce nada ali. A gente vê isso na prática, né? Em lugares que tem caminhos na grama, por exemplo. Começam a andar na grama e pisam e não cresce nada ali. Aliás, eu com a minha formação de arquiteto e urbanista, eu aprendi, por exemplo, que o projeto original de Brasília não tinha calçadas. O Lúcio Costa foi quem projetou a cidade, e o Niemeyer projetou os prédios, né? O Lúcio Costa, ele tinha a intenção de não fazer calçadas, que fizeram depois, a revelia do plano dele, original, né? Porque ele acreditava o seguinte, deixa grama tudo, né? Faz um grande gramado, deixa as pessoas caminharem, e aí onde formarem caminhos, faz a calçada. Vem com cimento e faz a calçada. Então ela ficaria cruzada de todos os lados com calçadas
mas calçadas orgânicas, né, que acompanhariam o andar das pessoas. Mas não foi adiante esse plano dele, e hoje existem as calçadas, assim, acompanhando o retângulo ou o quadrado das quadras, né? E existem os caminhos, cortando o caminho na grama, que a maioria das pessoas acaba cortando o caminho pela grama, então ficou uma coisa muito feia, né? Porque os caminhos formam barro, a grama não cresce, vira poeira. E aqui então, plantando à beira do caminho, é esse lugar onde realmente não vai nascer nada. Aí no versículo, voltando em Mateus 13 mesmo, ele vai falar do outro aspecto do reino. Ele explica, por exemplo, no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Então, esse é quem é a ave? Porque as aves é que arrebataram a semente. As aves são Satanás, o maligno, e seus ministros, né? Os seus enviados, os seus prepostos. Então, tomando já com base essas duas informações, não é? Que aquela que o reino dos céus, o reino de Deus, não é exatamente o coletivo dos salvos, mas sim o coletivo dos que hoje, por exemplo, professam ser cristãos, mesmo os que não são, e também que é Satanás quem impede a semente de germinar, aquela que cai à beira do caminho. Agora nós vamos lá então para outra parábola, mesmo em Mateus 13, no versículo 31. Agora vem essa mesma parábola que nós encontramos lá naquela passagem de Lucas. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Então aqui nós estamos vendo uma certa aberração, né? Porque ela é a maior de todas as hortaliças, ela se faz uma árvore, apesar da semente ser pequena, e a semente realmente do cristianismo foi muito pequena, lançada nesse mundo, muito fraca, muito frágil, mas se tornou uma árvore. E agora vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Que aves do céu se aninham nos seus ramos? Ora, ele acabou de explicar na parábola da semente que cai na beira do caminho. As aves dos céus, lá era Satanás, o maligno, né? Que arrebatava a semente. A ave é o maligno. Então, quando nós pegamos essa indicação, dá para entender muita coisa. Porque aí a gente vai lá para Apocalipse, por exemplo. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Bom, ela vai aparecer mais para trás, lá em Apocalipse, quando João vê uma mulher montada sobre uma besta, e ele toma um susto. Ele fala: me espantei com grande espanto. Tomei um tremendo de um susto, ele fala, quando viu a mulher, no versículo, eu acho que é 9. É quando ele primeiro enxerga, acho que é o 17, né? Isso, é o 17. É o logo anterior a esse nosso. No versículo 3, ele transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta é o governo mundial, é a Roma restaurada, mas ela tem alguém cavalgando ela. Esse governo mundial é montado por uma mulher. Ou seja, ele é governado também por uma mulher, ele é dirigido por uma mulher. Que mulher é essa? Aí é o versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição.
Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, ou seja, tomei um tremendo de um susto. Por que ele se admira com grande espanto, né? Ele se admira porque aquela mulher deveria ser a noiva de Cristo, mas ela se tornou a prostituta, a infiel. Ela devia dar testemunho de noiva, mas ela deu testemunho da sua infidelidade, se corrompendo e se prostituindo com os reis da terra. E ainda ela também tem sobre si a culpa de estar embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, os santos de todas as eras da igreja, né? E as testemunhas de Jesus, que são aqueles que serão martirizados durante a grande tribulação. Aí o anjo explica, então, quem é essa mulher, e ele fala: por que te admiraste? Dite-ei, no versículo 7, o mistério da mulher, da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Aí ele explica quem é a besta, e sobre a qual a mulher está sentada, mas vai haver um momento em que a besta vai derrubar a mulher. E aí o capítulo 18 começa: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. E mais adiante ela vai falar assim, no versículo 7, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. E aí, quando ela cai, se lamentam sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, né, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, essa Babilônia é realmente a cristandade apóstata, porque quando aconteceu o arrebatamento da igreja, que acontece na virada do capítulo 3 para o capítulo 4 de Apocalipse, ali a igreja é arrebatada. A última manifestação do testemunho cristão na terra é representado pela igreja de Laodiceia. E nós vemos que ela está rica e abastada. Como que ela conseguiu essa riqueza toda? Não é? É hoje a cristandade está rica hoje. Você vê hoje os grandes templos, os grandes shows, os pastores milionários, e mesmo padres, né? E a própria Sé Romana, né? A Igreja Católica, que é talvez a empresa mais rica do mundo. Ninguém sabe quanto vale a Igreja Católica. Ninguém consegue mensurar. Porque se você pegar, por exemplo, só as obras de arte que eles têm dentro lá do Vaticano, é uma coisa imensa, porque tem muita coisa lá, não só apenas aquelas que são expostas, né? Mas tem muita obra de arte que é fruto de pilhagem, porque os exércitos de Roma, do Papa, eles entravam num país e eles pilhavam, eles roubavam as riquezas do país, as obras de arte e tudo. E para dar testemunho disso, aquele obelisco que tem na Praça de São Pedro, bem no meio da Praça de São Pedro, tem um obelisco alto, né? Botaram uma cruz em cima, mas só para disfarçar, porque aquilo ali veio do Egito. Aquilo ali pertencia ao Egito, não era para estar ali. Aquilo foi transportado desde o Egito, aquele obelisco de pedra, você imagina para trazer um negócio daquele, para fincar ali em Roma, e muitas outras coisas, né? Tem, por exemplo, lá em Fátima, em Portugal,
Portugal tem a cidade de Fátima, que é um lugar de peregrinações, muito antigo, né? Que as pessoas acreditam que lá apareceu a Senhora de Fátima, que tinha lá os 3 pastorzinhos, né? E eles viram a aparição e tal, e aí aconteceram milagres e tal. E aí o que acontece lá? Lá vão pessoas do mundo inteiro há mais de século, acho que uns 2, eu não lembro quando foi que aconteceu, mas é há mais de século, mais de 1 ou 2 séculos, eu não me lembro agora. Mas muita gente que vai lá e diz ter alcançado uma graça, deixa lá riquezas, deixa doações. Então, uma vez eu li um artigo que eles teriam cofres, né, casas fortes, repletos, amontoados de ouro, prata, joias preciosas, das pessoas que iam lá e deixavam tudo lá de doação para a basílica que existe lá. É como mais ou menos a Aparecida do Norte, né, no Brasil, mas só que lá um volume muito maior. Então, esse sistema romano, católico romano, ele vai juntar os seus filhos. Se a gente abrir lá em Apocalipse capítulo 2, nós encontramos esse sistema católico romano representado ali pela igreja de Tiatira. Ele fala lá no versículo, conheço as tuas obras, versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É interessante ele falar isso aqui, o Senhor, porque ele está dando testemunho de que realmente esse sistema católico, ele tem muitas obras. Você vai em muitas cidades do Brasil, você vai ter uma Santa Casa. O que é uma Santa Casa? É uma obra de misericórdia fundada por católico, pela Igreja Católica, mantida pela Igreja Católica, com as freiras, né? Você vai e encontra também, aqui em Limeira tem um orfanato de meninas chamado, esqueci agora, acho que é Casa da Criança, se não me engano. E ali, então, eles abrigam meninas órfãs e dão educação, dão casa, comida e tudo mais. Então isso tem no mundo inteiro. Você encontra esse trabalho da organização católica, né? Muito voltado para as boas obras, para o serviço. E então o Senhor vê essas coisas também, ele não deixa passar despercebido. Mas aí no versículo 20, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, prostituição aqui não é necessariamente prostituição de deitar, né, de ter relações sexuais. Não é isso que a Bíblia chama de prostituição no seu estado pior. A prostituição, claro, é errada, mas a Bíblia, quando fala em prostituição, geralmente é idolatria. É idolatria. Porque no Antigo Testamento todo, né, falado muito de Israel como uma prostituta, né, que se vendeu para os grandes da terra. E aqui acontece a mesma coisa. E ela seduz os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E aí o versículo 23, ela fala assim, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Eu já vi um comentário de um irmão uma vez, dizendo que esses filhos de Tiatira, seriam as igrejas que surgiram como ramais, como galhos, como ramos do catolicismo romano. E aí você inclui tudo que vem de protestantismo, até mesmo os irmãos congregados no nome do Senhor, eles vieram do catolicismo, se você analisar, né? Porque havia só uma igreja antes, que era a igreja. Depois aconteceram as divisões internamente, daí criaram a igreja da Rússia, outra igreja, tem outro nome lá também, tem diferentes, a igreja grega, né? Mas a mãe é essa aqui, a Tiatira é a mãe. Porque aqui desse ponto em diante,
é que você começa a ver a cristandade que existe até hoje. Até aqui, o Senhor não fala da sua vinda. A partir dessa igreja, ele começa a falar da sua vinda. Até que venha, né? Ele começa a usar a expressão até que venha. Deixa eu ver onde é que está aqui nesse capítulo, nessa parte de Tiatira. 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então essa igreja e as outras 3 próximas recebem a promessa da vinda do Senhor. O que quer dizer isso? Que elas estariam ainda, esses sistemas estariam existindo quando o Senhor viesse buscar a sua igreja primeiro, né, os verdadeiros salvos, que ele vai tirar de dentro do sistema católico romano, de dentro do sistema protestante, que é a próxima, que é Sardes, de dentre os irmãos congregados ao nome do Senhor, e de dentro da população geral, hoje, corrompida, cristandade corrompida, que é representada pela igreja de Laodiceia. E não se iluda, porque nós também fazemos parte hoje de Laodiceia. Nós estamos participando de toda a ruína da cristandade. Quando a gente critica alguma coisa da cristandade, nós estamos também apontando o dedo para o nosso peito, porque nós fazemos parte dessa ruína. E assim como Daniel, quando ele se fecha no seu quarto, lá em Babilônia, e abre a janela para o lado de Jerusalém, e começa a orar, ele fala assim, pecamos. Mas como, Daniel? Como é que você está falando que você é justo, você tem andado direito e tal? Não, mas ele estava associado ao pecado de Israel, ao pecado dos judeus, então ele confessa, pecamos. E nós também confessamos, pecamos, nós fazemos parte de toda essa confusão que existe hoje. Mas então aqui, para mostrar tudo isso aqui, eu dei essa volta para chegar no capítulo 18 e mostrar que as aves do céu, 18:2, a Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Agora, se a gente vai lá nós voltamos em Lucas 13, o que nós encontramos? Quem está fazendo morada, quem está se aninhando nos ramos dessa árvore que cresceu com grão de mostarda? As aves dos céus. As aves do céu. Quem eram as aves do céu que o Senhor explica na parábola de Mateus 13, que comia a semente da beira do caminho? O maligno. Quem são as aves do céu lá em Apocalipse 18? Aves demoníacas, ministros de Satanás. E aninhar, fazer ninho no ramo? Ora, é difícil encontrar na natureza uma coisa mais confortável do que um ninho, né? O ninho é uma coisa cheia de peninha por dentro, de plumas. A ave forra o ninho com coisas macias para os seus filhotes ficarem confortáveis. E o ninho fica grudado nos ramos da árvore. E é assim que está a cristandade hoje. Ela é habitada por demônios nos seus ramos. Demônios e homens endemoniados, homens na função de líderes, não é? Que na realidade são emissários de Satanás. E o próprio Paulo escreve isso quando ele fala lá em Coríntios, em 2 Coríntios 11, versículo 13, ele escreve assim, 2 Coríntios 11, 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se ou transfigurando-se, como fala na outra versão, em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, que o fim deles será conforme as suas obras. Então, o que eu estou dizendo aqui é muito importante também fazer a distinção, hein? O Senhor tem, no meio da cristandade como um todo, ele tem também os seus servos, alimentando os seus filhos que estão espalhados por todos esses lugares, no sistema católico ou protestante. Deus tem seus filhos ali. E ele não deixa os seus filhos sem alimento.
Ele não deixa os seus filhos sem cuidado, sem pastoreio. Então ele também tem homens sinceros sendo usados por Deus para pastorear, para cuidar, para alimentar, para ministrar a todos esses que estão espalhados em todas as denominações cristãs. Deus não é um Deus injusto e nem sem cuidado para com os seus. Da mesma forma como lá no tempo de Israel e Judá, quando houve a divisão e 10 tribos se afastaram então do centro divino, que Deus tinha estabelecido um centro para adoração, que era Jerusalém, e 10 tribos se afastaram, levadas por Jeroboão, foram levadas para a idolatria. E aí quando você encontra a história de Jezabel, que aparece aqui também em Apocalipse, identificada com esse sistema católico romano, em Apocalipse capítulo 2, não é? Que ele fala lá, tenho contra ti que permitir que essa mulher Jezabel, não é? Ele fala, Apocalipse 2, tenho porém contra ti 2:20, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando você vai procurar Jezabel lá no Antigo Testamento, você acaba descobrindo que ela era a rainha, a esposa de Acabe. Mas ali era aquela história, quem mandava era ela, né? Quem mandava era ela era terrível. Ela perseguia os profetas de Deus, mandava matar os profetas de Deus, e instituía idolatria, mas tinha 2 profetas de Deus, naquela época, fazendo oposição a Jezabel. Eram Elias e Eliseu. Ué, mas Elias e Eliseu eram profetas de Deus? Eram. Mas por que eles não estavam em Jerusalém, que era o centro divino de adoração? Por que eles estavam em Samaria? Por que eles estavam longe de Jerusalém? Porque Deus não abandonou as 10 tribos à sua própria sorte. Ainda que eles estivessem, as 10 tribos estivessem em rebeldia contra Deus, ainda que tivessem seguido um rei usurpador, né? E também que induzia o seu povo à idolatria, Deus enviou 2 profetas, que são 2 dos profetas mais conceituados da Bíblia, né? Do modo como eles foram usados ali em meio às tribos divididas, às tribos afastadas de Jerusalém. E mesmo quando, acho que é Ezequias depois restaura a Páscoa, a festa da Páscoa, ele manda mensageiros por todo o reino, por todos os lugares, inclusive para as 10 tribos afastadas, e muitos foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ou seja, Deus tinha um povo também fora daquele centro que ele tinha estabelecido como lugar onde ele colocou seu nome, que era Jerusalém, onde tinha o templo, onde a adoração tinha que ser feita ali, em nenhum outro lugar. Os louvores, a adoração, as ofertas, todas tinham que ser levadas em Jerusalém. Mas ele não abandonou o seu povo que estava fora de Jerusalém. Por isso ele tem esses profetas que foram enviados para esse povo em Samaria, para as 10 tribos em Samaria. E tanto é que quando você abre lá em Lucas, no começo no Evangelho, na chegada do Senhor Jesus, você vai encontrar Simeão e Ana, 2 anciãos, 2 velhinhos, né? Que aguardavam, a Ana não saía do templo, aguardavam a vinda do Messias de Israel. E Ana não era nem da tribo de Judá e nem de Benjamim, que eram as tribos que tinham permanecido em Jerusalém. Ana era da tribo de Azer. Ou seja, havia muitos das 10 tribos também que habitavam em Jerusalém e aguardavam a vinda do Messias. Por isso que é muito temeroso, né? Às vezes a gente desprezar nossos irmãos que estão espalhados pelas denominações. Nós podemos sim desprezar doutrinas, não é? Porque tem doutrinas que são realmente malignas. Tem falsos profetas, tem homens que são verdadeiras serpentes, né? São filhotes do diabo espalhados por aí, desviando as pessoas. Então, aí sim, teve uma que deixou um comentário na live que o Batista estava fazendo sobre segurança da salvação.
Ela escreveu brava, depois ela própria deletou o comentário, mas o Batista tinha guardado. Ela escreveu brava. Ela pôs, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o comentário dela, para você ver até o ódio, né? É um comentário de ódio. É estranho isso, né? Uma pessoa que escuta uma live falando do Senhor Jesus, e principalmente com o tópico a certeza da salvação, e de repente o que escreve aquela mulher? Quer ver? Olha, deixa eu achar aqui. Aqui, olha. A intenção é de pregar toda a palavra do Senhor Jesus, dos apóstolos e também do Antigo Testamento, ou todas as pregações são para convencer todos a uma nova doutrina de que não se pode perder a salvação? Ainda que não se possa perder, apenas disso desejam convencer os ouvintes? Não há mais o que pregar? Doutrinas, arrependimento, conversão, santidade, sobre a volta do Senhor, enfim, tem tanta palavra para ensinar aos que ainda não conhecem as Escrituras. Poxa, todos os dias batem na mesma tecla da tal certeza da salvação. Certeza da certeza da certeza da certeza da salvação. Trata-se de uma nova doutrina, de algo que estão tentando colocar na cabeça das pessoas que ainda nem conhecem as Escrituras, a qualquer preço, baseando-se em uns 2 ou 3 versículos, desprezando todos os outros. Irmãos, o que acontece? Olha só. É o ódio da pessoa contra a sã doutrina, porque a certeza da salvação é a mais bela coisa que um cristão pode desfrutar, porque ele sabe que ele creu num evangelho que é da graça de Deus, não de obras, não de autossalvação, né? De salvação própria. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.